Olá a todos. O tema da nossa aula de hoje são os carotenoides. Os carotenoides que são um componente funcional importante, presente principalmente em frutas, verduras. Para o Brasil, os carotenoides são importantes, têm uma importância devido à diversidade que o Brasil tem de frutas, verduras, que são ricas em carotenoides. E os assuntos que nós iremos abordar hoje na aula são uma introdução sobre o que são os carotenoides, aprender um pouco mais sobre a estrutura química, a classificação, a biodisponibilidade, as propriedades e características dos carotenoides, fontes alimentares, as funções que esses componentes funcionais têm em relação à saúde e para a prevenção de doenças e considerações finais. Então, dando início à nossa aula, os carotenoides pertencem a uma família de compostos pigmentados que são responsáveis pelas cores amarelo, laranja e vermelho. Eles são encontrados em humanos, animais, plantas, micro-organismos, vegetais e frutas. No entanto, são biossintetizados apenas nas plantas, algas, fungos, leveduras e bactérias. Os carotenoides possuem uma ampla distribuição na natureza, como eu disse para vocês, e o Brasil tem essa importância devido a essa grande diversidade que o Brasil tem. Os compostos são compostos pigmentares mais importantes na alimentação. Alguns desses carotenoides são precursores de vitamina A, como nós vamos ver. Eles atuam no fortalecimento do sistema imunológico, têm a capacidade de reduzir o risco de doenças degenerativas e possuem alguma atividade anti-envelhecimento, que nós vamos ver o papel dele diante aos radicais livres. Então, os carotenoides eles estão localizados na membrana lipídica, são armazenados no vacúolos, estão amplamente distribuídos, né? Então, eles são amplamente obtidos pela alimentação, principalmente no consumo de frutas e vegetais. O teor de carotenoide depende da variedade genética, da maturidade, do armazenamento pós-colheita e do processamento e preparação. A primeira vez que um caroteno foi isolado foi em 1831, que foi o beta-caroteno, mas atualmente já existem mais de 700 carotenoides identificados na natureza. Apenas 50 desses carotenoides fazem parte da dieta humana, nós vamos ver isso. 6 deles somam mais de 95% do total dos carotenoides consumidos na dieta dos humanos, mas isso porque também são aqueles que são identificados, aqueles que já foram estudados, aqueles que já têm algum resultado mais concreto, são esses 6, que são os que a gente vai comentar na aula. Esses 6 são o beta-caroteno, o licopeno, a beta-criptoxantina, o alfa-caroteno, a luteína e a zeaxantina. Os carotenoides eles desempenham algumas funções. Essas funções são captação de luz, fotoproteção, captação de espécies reativas de oxigênio e exercem um papel estrutural nas membranas. Em relação à estrutura química dos carotenoides, eles são compostos lipofílicos com estrutura linear básica, como por exemplo do tetraterpeno, que tem 40 carbonos. Eles são formados a partir de 8 unidades de isoprenóides de 5 carbonos, e a cadeia carbônica de alguns carotenoides pode apresentar de 1 ou 2 anéis de beta-ionona nas extremidades. Os carotenoides que possuem esses anéis de beta-ionona nas extremidades têm atividade pró-vitamina A. Em relação à estrutura química dos carotenoides, eles são compostos lipofílicos com estrutura linear básica, como por exemplo do tetraterpeno, que tem 40 carbonos. Eles são formados a partir de 8 unidades de isoprenóides de 5 carbonos, e a cadeia carbônica de alguns carotenoides pode apresentar de 1 ou 2 anéis de beta-ionona nas extremidades. Os carotenoides que possuem esses anéis de beta-ionona nas extremidades têm atividade pró-vitamina A. Aqui está representada a estrutura da beta-ionona, que se for um carotenoide que tem uma propriedade
vitamina A vai estar presente na extremidade e aqui a cadeia do isopreno. A estrutura química, então, dos carotenoides, como eu disse, né? Se eles têm essa beta-ionona nas extremidades, eles exercem uma atividade pró-vitamina A. Então, aqui pela estrutura dos 6 carotenoides que nós comentamos, que são os mais estudados e os mais reconhecidos atualmente, desses 6, a gente vê que o beta-caroteno, o alfa-caroteno e a beta-criptoxantina são pró-vitamina A, enquanto o licopeno, a luteína e zeaxantina não exercem essa atividade pró-vitamina A, justamente porque eles não têm na sua extremidade uma estrutura, né, ou a presença da beta-ionona. E esses carotenoides, eles podem ser classificados de diferentes formas. Pode ser baseado nos átomos presentes, então, em relação aos carotenos, são carotenoides hidrocarbonetos, formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio, que, por exemplo, o alfa e o beta-caroteno e o licopeno. As xantofilas, que são oxocarotenoides, ou seja, eles têm na sua estrutura o oxigênio. Esses carotenoides, eles são sensíveis à luz, temperatura, acidez e reações de oxidação, e são compostos lipofílicos e insolúveis em água e solúveis em solventes. Eles podem ser classificados ainda quanto ao número de carbonos, ou seja, tetraterpenos ou triterpenos. Tetraterpenos, aqueles que possuem 40 átomos de carbono, e os triterpenos, que possuem 30 átomos de carbono. Outra classificação que eles podem receber é com base na quantidade de anéis aromáticos. Então, eles são acíclicos, como o licopeno, monocíclicos, como o gama-caroteno, e os bicíclicos, como o alfa e o beta-caroteno. Então, acíclicos, a gente sabe que daí ele não tem nenhuma estrutura cíclica. O monocíclico é porque apresenta uma estrutura cíclica, e o bicíclico, 2 estruturas bicíclicas. Então, aqui eu coloquei a estrutura do licopeno, do gama-caroteno e do beta-caroteno para vocês terem essa ideia. Então, o licopeno, ele é um acíclico, ou seja, ele não tem nenhuma estrutura cíclica. O gama-caroteno, ele é um monocíclico, porque ele possui, em uma das suas extremidades, uma estrutura cíclica. E o beta-caroteno, que possui nas suas 2 extremidades, sendo classificado como um bicíclico. Lembrando que aqui é uma estrutura da beta-ionona. Ainda pode ser classificado com base na sua isomerização ou geometria. As duplas ligações que ele recebe podem ser na forma cis ou trans, conforme a sua geometria. Os carotenoides que possuem a forma trans, eles são mais estáveis e mais comuns nos alimentos, e tem também uma cor mais escura. Com o aumento das ligações cis, resulta o enfraquecimento desse carotenoide e, em consequência, o enfraquecimento também da cor. Fatores que afetam, né, essa isomerização ou geometria, ou seja, a alteração de duplas ligações trans para cis, geralmente é o calor, a baixa umidade e a luminosidade. Os carotenoides são classificados com base na atividade vitamínica A, como a gente comentou, aqueles que têm essa atividade pró-vitamina A ou não. A vitamina A, ela é pré-formada, então são os retinoides. As fontes diretas de vitamina A são geralmente os animais. Os carotenoides pró-vitamina A, que são chamados, né, de retinol, essa pró-vitamina A é chamada de retinol, tem fontes indiretas de vitamina A. E os carotenoides que não possuem atividade pró-vitamina A, como por exemplo, é o licopeno. A classificação, então, desses carotenoides, nessa tabela, se a gente olhar, a gente tem o nome, né, o tipo de carotenoide, quantos anéis ele possui, quantas estruturas cíclicas ele possui,
quantos átomos ele possui, quanto aos átomos, né? Se ele é hidrocarboneto ou é um caroteno, ou seja, ele tem moléculas de oxigênio, quanto ao número de átomos de carbono, se ele é um tetraterpeno ou um triterpeno, e quanto à atividade vitamínica. Então, aqui a gente tem que o licopeno, ele é acíclico, ou seja, ele não tem nenhuma estrutura cíclica, ele pode ser um hidrocarboneto ou um caroteno, é um tetraterpeno, ou seja, tem 40 carbonos, e quanto à atividade vitamínica, ele é inativo. Se a gente pegar aqui a zeaxantina, ela é bicíclica, é uma xantofila, um oxocarotenoide, é um tetraterpeno e tem uma atividade provitamínica A, né, inativa. E assim por diante para outros carotenoides. Em relação às propriedades, os carotenoides, eles são sensíveis à oxidação, que é a principal causa de degradação nos alimentos. Eles são facilmente oxidados devido ao grande número de duplas ligações conjugadas, como nós vimos nas estruturas. No final da oxidação, vai ter uma perda total da cor, né, e da atividade biológica desses carotenos. O pH, eles são estáveis em pH entre 3 e 7, mas são sensíveis a pH ácido e alcalino. E o pH é capaz de transformar, né, ou de alterar a geometria dos carotenos de cis para trans ou de trans para cis. Em reações como a fotossíntese, que ocorre a formação de oxigênio singlete, que tem efeito deletério, como a alteração do DNA e a peroxidação de lipídios. Então, o ânion peróxido ele pode ser reduzido pelo beta-caroteno, por exemplo, devido à capacidade do carotenoide em doar elétrons para essas espécies reativas de oxigênio. Então, ele se passa, né, de singlete para um oxigênio ligado, e ainda tem que esse caroteno pode ser facilmente retornado ao seu estado fundamental. Então, aqui tem a equação, onde a gente tem um carotenoide se ligando a um oxigênio singlete, tendo então como resultado dessa reação um oxigênio conjugado e o caroteno podendo esse se retornar ao estado fundamental. Os carotenoides podem ainda interagir com radicais livres, então ocorre a reação dos carotenoides com os radicais livres, onde ocorre a transferência de elétrons H+ para os carotenoides, dos carotenoides para o radical livre. Então aqui a gente tem também uma equação onde a gente tem uma molécula de radical livre que se liga ao carotenoide que doa para esse radical livre um elétron, né, uma molécula de H+, onde a gente vai passar a ter um radical livre ligado a um elétron, ou que recebeu esse elétron, e o carotenoide que também, nesse caso, pode voltar a ficar no seu estado fundamental. Outras propriedades dos carotenoides é a solubilidade, eles aparecem dissolvidos nos lipídios, formando soluções coloidais. Então, lembrando que os carotenoides, eles são lipídios, né? Então, eles só são dissolvidos ou estão dissolvidos em lipídios. Eles têm a capacidade de sequestrar oxigênio singlete, como a gente viu anteriormente, e em relação à absorção e transporte, eles são incorporados em micelas mistas, nós vamos ver isso mais para frente com mais detalhe. Nessas micelas, ela é mista por quê? Porque ela possui ácidos graxos, sais biliares, monoglicerídeos, fosfolipídios, todos dentro dessa micela. E a absorção ocorre sem a clivagem, ou seja, não ocorre uma quebra. E a hidrólise só ocorre no interior da célula intestinal. Então, como ocorre a ingestão e a absorção desses carotenoides no organismo? Na verdade, inicialmente, esses carotenoides eles têm que ser liberados das matrizes alimentares, ou seja, eles estão dentro do fruto. Esse carotenoide ele tem que ser liberado para o sistema digestório. Então, dentro essa matriz seria o fruto. Essa liberação ocorre por meio da mastigação e do peristaltismo. Esses carotenoides, depois que liberados,
das matrizes, eles chegam, né? Eles estão no trato digestivo. Geralmente, no trato digestivo, eles são solubilizados em micelas mistas. Essas micelas, elas são formadas pela hidrólise de lipídios, que ocorre por meio da ação das enzimas lipolíticas do suco pancreático. Então, juntamente com essas micelas mistas, eles são absorvidos pelas células epiteliais do jejunum e incorporados no quilomicron. Se vocês se lembrarem um pouco sobre todo o sistema digestório. Esses quilomicrons que contêm os carotenoides são então absorvidos e chegam à linfa e ao sistema circulatório por meio de difusão simples. E a partir daí eles estão livres ou estão disponíveis para atuarem no nosso organismo. A biodisponibilidade, ela depende dessa digestão e absorção. Então, ela depende desse tipo de liberação da matriz alimentar. Então, se realmente ocorre essa liberação por meio da mastigação ou do peristaltismo. Em relação à solubilização no trato digestivo, então, se realmente é solubilizado isso e transformado no quilomicron. Se o quilomicron, né, ele é absorvido no epitélio intestinal e depois segue aí, já na corrente sanguínea, o seu metabolismo regular. Então, a digestão é muito importante nessa questão da biodisponibilidade dos carotenoides. Como eu comentei no início da aula, existem alguns carotenoides que são mais estudados, são mais conhecidos e são esses que eu vou comentar aqui nessa aula. E o primeiro deles é o beta-caroteno, que são cristais vermelhos acobreados, insolúveis em água e em álcool. Isso, como nós vimos, ele é um lipídio. Então, ele é solúvel em solventes não polares. Possuem 2 anéis de beta-ionona, que nós vimos lá no começo da aula. É oticamente inativo e funde-se a 180 graus Celsius. A biossíntese desse beta-caroteno, ele deriva do acetil-CoA, segue o processo de biogênese dos terpenoides, que é pela via do ácido mevalônico, até as unidades isoprenoides ativas. Lembrando que a biossíntese só ocorre em vegetais, micro-organismos, algas e não ocorre nos animais. Então, esse processo de biossíntese não está ocorrendo em nosso organismo. Essa biossíntese, então, a gente tem alguns produtos, né, que é o isopertenil pirofosfato, o geranil pirofosfato e o famesil pirofosfato. Isso são alguns produtos dessa biossíntese. Aqui nessa figura, então, da biossíntese dos carotenos, eu coloquei em mais detalhe, né, todo esse ciclo de formação até chegar ao beta-caroteno. Depois nós vamos ver uma outra via só dessa parte terminal mais completa. Mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês os produtos, né, os produtos obtidos nessa biossíntese até chegar ao beta-caroteno. Aqui nesse esquema eu quis pôr para vocês essa divisão, porque a gente chegou até o beta-caroteno, né? Mas a gente tem os outros carotenoides, como o licopeno, o alfa-caroteno, a luteína e a zeaxantina. Então aqui eu estou querendo mostrar para vocês que a partir da biossíntese da etapa final, ocorrendo nas plantas, né? A gente tem que a partir do licopeno, a gente tem a formação dos carotenoides, ou dos carotenos, né, até chegar ao beta-caroteno e o alfa-caroteno. A partir do alfa-caroteno, a gente chega à luteína, e a partir do beta-caroteno, a gente chega na zeaxantina, que são aqueles que nós vamos comentar aqui na aula. Então, na verdade, do licopeno, ele está dando origem aos outros. As fontes alimentares, então, dos carotenoides. O Brasil é muito rico em alimentos ricos em carotenoide. Devido ao clima tropical e subtropical, acontece uma maior biossíntese de carotenoides.
Então, novamente, frisando isso para vocês, os animais não sintetizam esses compostos, então nós dependemos, ou os animais dependem dos carotenoides adquiridos na dieta. Eles estão presentes nas frutas e nos vegetais e as quantidades são altamente variáveis. Dependem, como a gente já viu um pouco anteriormente, depende do cultivar ou da variedade desse vegetal, da maturidade na colheita, do clima e localização geográfica da produção desse vegetal, a época e a parte da planta que a gente está utilizando para obter esses carotenoides, as condições de manuseio pós-colheita, o processamento e condição de armazenamento. Essas são esses são os principais fatores que interferem em relação à quantidade de carotenoides presentes nos alimentos. Aqui, então, só relembrando, né, em relação a esses principais representantes, que o beta-caroteno e o licopeno, eles são carotenos, a luteína e a zeaxantina são classificadas como xantofilas. O beta-caroteno e o licopeno, eles têm ação protetora contra o câncer. Então, falando um pouco mais sobre o beta-caroteno, né? O beta-caroteno, ele é um pró-vitamina A. Os seres humanos não são capazes de sintetizar o beta-caroteno, assim como os outros carotenoides. Então, eles são essenciais para a manutenção da visão noturna, ter uma pele saudável, ter os tecidos superficiais também saudáveis. Ele previne catarata e doenças cardiovasculares e atua no sistema imunológico. Ele tem essa parte de prevenção da hipovitaminose A, já que ele é um pró-vitamina A. A estrutura, então, ele tem um anel beta-ionona e 5 ligações conjugadas. Então, a gente pode ver aqui esse anel da beta-ionona, as 5 ligações conjugadas, e essa é a estrutura do beta-caroteno. Mudanças na sua estrutura podem ocorrer devido à desnaturação, saturação e oxidação, e essas reações reduzem a atividade biológica do beta-caroteno. Lembrando que os carotenoides, então, possuem, né, essa beta-ionona nas extremidades. Esses que possuem, eles têm essa atividade pró-vitamina A. Então, aqui eu só estou relembrando a beta-ionona. Aqui o caso do beta-caroteno, ele tem 2 iononas. Do alfa-caroteno, ele também tem 2, uma em cada extremidade. Aqui é uma estrutura da vitamina A, que é muito parecida com a estrutura dos carotenoides. Então, esses carotenoides que são pró-vitamina A, tem a síntese, né, do precursor, que é o retinol. Desse retinol, a gente tem a síntese do retinal. E isso aqui é uma via de 2 mãos, né? Ou seja, o retinol se transformando em retinal, assim como o retinal pode se transformar em retinol por meio da retinol deoxigenase. E, por fim, a síntese da vitamina A por meio da retinal oxigenase. O ácido retinóico, como vocês sabem, é a vitamina A. A deficiência de vitamina A, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 19 milhões de mulheres grávidas e são estimados 190 milhões de crianças em idade pré-escolar com deficiência de vitamina A. Níveis recomendados, segundo a Organização Mundial da Saúde, é que adultos entre 31 e 51 anos de idade recebam 900 microgramas por dia, e para homens, isso no caso no caso de homens, e 700 microgramas por dia para mulheres. E as gestantes é recomendado no mínimo 800 microgramas por dia de consumo de vitamina A. Os fatores que reduzem a biodisponibilidade, nesse caso agora da vitamina A, é o tipo da matriz no qual a molécula de carotenoide está inserida, a interferência de fibra, se esse alimento é mais fibroso ou não, competição entre diferentes carotenoides, o estado nutricional do organismo, a acidez estomacal, se vai
está danificando ou não a estrutura desses carotenoides. Os fatores genéticos, isso no caso, fatores genéticos aqui, no caso de quem está consumindo, né, esses carotenoides. Se existem parasitas intestinais que podem estar absorvendo essa vitamina, e no caso de infecções. E quais seriam então os fatores que aumentam a biodisponibilidade da vitamina A? Seria a presença de proteínas e gorduras, porque é importante para a formação dessas micelas, que é onde vão estar presentes esses carotenoides. A digestão dos carotenoides, ou seja, se eles acabam tendo essa alteração da isometria, da geometria, se eles passam de cis para trans. O processamento do alimento, que pode diminuir o tamanho da partícula e aumentar o grau de ruptura celular, ou seja, está mais suscetível à ação, né, de oxidação ou qualquer outro tipo que reduza essa biodisponibilidade da vitamina A no alimento. Em relação ao licopeno. O licopeno, então, é um outro carotenoide, presente principalmente no tomate, na cenoura e na berinjela, como nós vimos. Esse licopeno, eles são pigmentos cristalinos vermelho intenso, estão presentes no cloroplasto das plantas, é encontrado no tomate, derivados, melancias e goiabas também. É um dos mais potentes antioxidantes, ou seja, carotenoide antioxidante, ele é eficiente na hora de se ligar ao oxigênio singlet, que eu falei para vocês, que são os oxigênios livres, e também se ligar aos radicais livres, e estão associados à prevenção de câncer de próstata e fígado, justamente por essa ação antioxidante. A gente vai ver exemplo mais para frente. Então, aqui é a estrutura do licopeno. Lembre-se que o licopeno, ele é acíclico, né? Ou seja, ele não tem nenhuma estrutura cíclica, e ele também não é pró-vitamina A, porque ele não possui o anel beta-ionona. Eles são solúveis em lipídios, porque eles são lipídios, são carotenoides, são altamente insaturados, possuem 11 duplas ligações conjugadas num arranjo linear. Então, aqui, se a gente contar, a gente vai ver que tem 11 ligações duplas na estrutura do licopeno. Alguns alimentos comuns que são fonte do licopeno, o damasco, a pimenta malagueta, o goiaba, o suco de goiaba, o ketchup, o molho de pizza, tomates, suco de tomate, massa de tomate. E aqui tem o tipo, se ele é fresco, se ele é enlatado. E o que eu marquei aqui em vermelho, para vocês terem ideia, é se a gente pegar, por exemplo, a diferença entre a goiaba de cor rosa, fresca, e o suco de goiaba, da goiaba vermelha, né, que a gente costuma dizer, de cor rosa, que seja processado. Então, você vê que o processado, ele cai bastante a quantidade de miligramas por 100 gramas de licopeno presente na goiaba, fruta natural, em relação ao suco de goiaba. A mesma coisa se a gente comparar, por exemplo, o tomate, né? Um tomate fresco, aqui, vermelho fresco, ele tem de 3,1 a 7,74 miligramas por 100 gramas. E em relação ao suco de tomate, ele tem 7,83. Num tomate inteiro, sem pele processada, ele passa a ter 11,21, mas por que esse aumento? Mas é porque aqui, agora, eles já estão com menor quantidade de água, ou seja, eles estão mais concentrados, a mesma coisa em relação ao ketchup e a massa de tomate, que é muito mais concentrada, então a gente tem uma maior presença do licopeno. Então, o processamento não quer dizer que o processamento ele só destrói ou ele só prejudica. Não, depende do processamento. Se você está fazendo um processamento de concentrar aquela fruta rica em licopeno, então você vai ter uma maior concentração de licopeno nesse concentrado da fruta. Então, aqui é uma tabela para vocês terem a ideia em relação ao processamento. Diferente do suco de goiaba, que nesse caso a gente está diluindo, porque a gente está fazendo um suco,
Então, a gente está reduzindo essa quantidade porque a gente está também diluindo. O tomate, ele tem uma concentração de licopeno, depende do amadurecimento dele, da variedade. As linhagens vermelhas possuem mais licopeno do que as linhagens amarelas do tomate. O esmagamento, juntamente com o cozimento, aumenta a biodisponibilidade. E a presença de óleo aumenta a absorção do licopeno. Justamente por quê? Porque o licopeno é um carotenoide é um lipídio, e eles são lipossolúveis, precisam da presença de lipídios ou de óleo para ter essa absorção. Aqui, então, representando o metabolismo do licopeno, onde nós temos a ingestão do tomate. A partir da ingestão do tomate, a gente tem, então, essa liberação do licopeno da matriz, lembra? Havendo uma solubilização. No duodeno, ou no intestino, ocorre a formação das micelas. Na verdade, no estômago já inicia essa formação das micelas. Das micelas, então, a gente tem uma absorção, né, dessas micelas, que passam para a célula mucosa intestinal. Já na forma de quilomicrons, eles entram na corrente sanguínea. No sangue, eles se ligam a lipoproteínas que podem ser excretadas nas fezes. Mas no sangue, a partir do sangue, ele chega aos órgãos, às células que estão recrutando ou que vão utilizar esse licopeno nas suas atividades, nos seus processos biológicos. O licopeno já é conhecido que ele tem participação na parte de prevenção do envelhecimento, na redução do fumo e consumo de álcool. Então, em consequência, ocorre a redução, né, da cirrose hepática ou qualquer tipo de doença hepática não alcoólica. Então, os licopenos têm essa ação em relação a essas doenças hepáticas, ou seja, uma atuação protetora para o fígado. Os níveis de licopeno em tecidos humanos é interessante a gente ver, como no testículo tem bastante, varia de 4,34 para 21,36. Nas adrenais também tem uma quantidade significativa. E em relação, por exemplo, ao ovário, já não é tão grande, é 0,3. O pulmão também varia de 0,22 a 0,57. Então, em relação o fígado também é rico, então onde nós vamos observar maior atividade ou maior ação desses licopenos? Justamente nos tecidos onde eles são mais utilizados ou eles estão mais presentes. Os licopenos, eles têm essa atividade antioxidante. Então, quanto maior o nível de licopeno no sangue, menor a oxidação lipídica e proteica. A ingestão de licopeno aumenta o teor circulatório de licopeno. E em vivo, o licopeno pode atuar como um potente antioxidante e proteger as células contra danos oxidativos. Isso daqui a gente viu lá naquela equação como ocorre, então, essa ação antioxidante, né, dos carotenoides, porque aquela equação são para todos os carotenoides, não só para o licopeno. Essa atividade, então, aqui é aquela mesma equação, só que agora específica para o licopeno, onde se tem a energia transferida do oxigênio reativo para o licopeno, então passa essa energia e o licopeno consegue se retornar ao estado original, dissipando a energia através de mecanismos físicos como o calor. Então, aqui é a atividade antioxidante do licopeno. Em relação ao câncer, o licopeno tem uma participação importante. Então, a ingestão de licopeno, ela previne, né, contra o câncer de próstata, contra o câncer de mama, do colo do útero, ovário, fígado, pulmão, pâncreas, gastrointestinal, cabeça e pescoço. No caso de cabeça e pescoço, que é a cavidade oral, laringe e faringe. Então, mais uma participação do licopeno em relação a benefícios para a saúde. O câncer de próstata é o mais estudado, é o que mais se tem visto estudos utilizando o licopeno. A gente pode ver também
devido à grande presença de licopeno nesse tecido, né? Próstata, como a gente viu na tabela anterior. E em 1995 foi a primeira vez que se viu essa participação, essa importância do licopeno em relação ao câncer de próstata. Os mecanismos de ação também um pouco repetitivo, mas seria o sequestro de radicais livres, a redução da oxidação lipídica, modulação do metabolismo do carcinoma e inibição da proliferação celular. Então, ocorre um aumento na diferenciação celular via os retinoides, né? Via os carotenoides, um aumento na comunicação entre as células e um aumento da resposta imune. E hoje em dia a gente já sabe que a regulação da expressão dos genes e da modulação do desenvolvimento do tumor, né, dos tumores, eles têm essa participação dos carotenoides. Eu vou mostrar mais para frente um desses mecanismos que vocês vão entender melhor. Esse mecanismo, então, de ação do licopeno na prevenção do câncer de próstata especificamente, é que a gente tem aqui representado na figura, então, uma molécula, né, de radical livre. Esse radical livre ele pode estar danificando a estrutura do DNA. Em relação ao licopeno, o licopeno compartilha, né, com ele se liga a esse elétron livre do radical, se liga a ele, passa, retira, né, esse radical livre da estrutura do DNA, voltando esse DNA à normalidade. E se for, por exemplo, uma célula cancerosa, o que acontece? Um DNA que não está funcionando corretamente, ele tem uma multiplicação de células, um crescimento, por exemplo, de um tumor, e a partir do momento que você retira o que está danificando o funcionamento, a estrutura desse DNA, você passa a ter um funcionamento adequado, ou seja, o que seria o funcionamento adequado? Ter a expressão de genes adequados, a síntese de proteínas adequadas para que não se tenha, por exemplo, uma maior proliferação de células no organismo. Já existem alguns estudos em relação a alguns não, até que consideravelmente um número significativo de estudos em relação ao licopeno para a prevenção do câncer de próstata. Então, o objetivo, né, desses estudos é utilizar alimentos ricos em licopeno, como tomates frescos e produtos de tomate na prevenção do câncer de próstata. As metodologias que foram utilizadas foram com uso de biomarcadores, estudos para ver se houve danos no DNA, e o estudo de metabólitos da insulina em indivíduos saudáveis e indivíduos com câncer de próstata. Os resultados obtidos foi que um consumo de uma porção de tomate ou derivados, mas não o licopeno sozinho, aumenta a resistência de leucócitos mononuclear contra danos do DNA induzidos por erros. Então, aqui nos estudos, não é um único estudo, eles já mostraram essa prevenção em relação ao câncer de próstata. Em relação às recomendações, né, já existem algumas recomendações em doses farmacológicas, mas alguns benefícios diretos ainda não foram provados. E quais seriam esses benefícios que ainda não se conhecem, né? São os riscos potenciais de alguma disfunção. Não se conhece ainda a relação dose-resposta, o tempo de consumo e os mecanismos de ação. Os dados epidemiológicos consumir, né, fruto são sempre relacionados ao consumo de fruto inteiro, e as recomendações seriam um tomate grande por dia ou meia xícara de chá de molho, que significaria de 5 a 10 miligramas de licopeno por dia. Então, essas seriam as recomendações para o consumo de licopeno. Uma outra classe, né, dos carotenoides seria a luteína, ou outros tipos de carotenoides seriam a luteína e a zeaxantina. A luteína ela é encontrada em vegetais verdes, está presente nos óleos, soro, pele,
útero, mama e cérebro. Dentro do olho é concentrada na região macular da retina. Ela tem uma função antioxidante que pode auxiliar na proteção dos olhos e da pele das reações de oxidação dos radicais livres. Atua como um filtro da luz azul dos raios solares. E o corpo humano não produz, como a gente comentou, os animais eles não sintetizam os carotenoides. É 5 vezes mais biodisponível que o beta-caroteno e eles são mais polares. Então a gente vê aqui que ela não tem as estruturas, né, da beta-ionona, então ela não é um carotenoide provitamina A. Mas ele é cíclico porque ele tem essas duas estruturas cíclicas. E ele é bicíclico nesse caso. A zeaxantina ela é encontrada em vegetais amarelos laranjas, tem um pigmento amarelo, não exibe uma atividade provitamina A, como a gente viu, então ele também não tem a estrutura das beta-iononas e não tem a função provitamina A. Os alimentos com alto teor de zeaxantina, ou seja, que são maiores de 100 mg por 100 gramas na porção, são o pimentão vermelho cru, o milho verde em lata, o caqui, que a gente pode ver aqui, ó, que tem o pimentão cru tem mais de 1000, né? O milho verde tem mais de 500 miligramas por 100 gramas de porção, o espinafre, o nabo, a couve, o alface, espinafre, o repolho e a tangerina. Então, se a gente pensar no nosso dia a dia, eu acho que são alimentos que fazem parte da nossa alimentação normal, padrão, simples. Esses carotenoides estão presentes. O que é importante é ter essa diversificação, mas eu acho que isso a gente consegue no nosso dia a dia. E a gente pode ver que são realmente alimentos ricos em carotenoides. Em relação aos que são ricos em luteína, ou seja, aqueles que têm mais de 1 miligrama por 100 gramas da porção, é o repolho roxo, agrião. Vocês podem ver que é muito rico, né, em o repolho roxo. O pimentão verde é interessante também, brócolis, as ervilhas cozidas, cheiro verde cozido, salsa. Isso tudo também são alimentos que fazem parte do nosso dia a dia e que são ricos em carotenoides. A luteína e a zeaxantina, né, numa dieta rica, consegue prevenir o risco de doenças oculares. A principal doença prevenida pela ingestão, né, dos carotenoides, luteína e zeaxantina, é a degeneração macular associada à idade e a catarata, as duas principais doenças oculares que podem ser prevenidas com o consumo desses carotenoides. A degeneração macular relacionada à idade então, é a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 50 anos de idade nos países desenvolvidos. Existe uma estimativa aumenta, né, que aponta o aumento dessa doença em cerca de 96% de 2010 para 2050, ou seja, o número de casos passaria de 9,1 milhões para 17,8 milhões de pessoas atingidas. Esse pigmento macular ele é responsável pela atenuação dos comprimentos de onda curtos de luz visível. Esses comprimentos de ondas curtos de luz visível eles são responsáveis pela geração de energia, ou seja, de espécies reativas de oxigênio. E a zeaxantina e a luteína, eles são carotenoides exclusivos que constituem pigmentos de cor amarela que estão presentes na mácula da retina humana, que protege em relação a essa produção, né, de radicais livres por meio dos comprimentos de onda curto. Aqui é um modelo de como que se vê, né, uma visão normal é uma visão de uma pessoa que tem uma degeneração macular, então a pessoa não consegue ver nitidez, não consegue enxergar, na verdade, as pessoas. Essa degeneração macular relacionada à idade, né, acomete a pessoas com alto risco que seriam os idosos, mulheres, fumantes e pessoas com íris claras, que tende a ter uma baixa densidade de pigmento na mácula. A densidade de pigmento da mácula pode ser aumentada por intervenções nutricionais. Então, aqui está a importância do consumo desses
carotenoides. Tal evidência mostra uma ligação indireta entre a ingestão dietética de luteína e zeaxantina com a densidade desse pigmento amarelo macular e o risco da doença macular relacionada à idade, e doses acima de 5,8 miligramas por dia já se mostraram eficazes em relação à prevenção dessa doença. Um primeiro estudo em 1994, os indivíduos com níveis mais elevados no sangue e maior ingestão tiveram uma redução no risco de apresentar essa doença. Aqui seria o consumo de alimentos ricos em carotenoides, principalmente da zeaxantina e da luteína. E recentemente um estudo randomizado, ou seja, aleatório, né, duplo cego com 433 adultos de 55 ou mais anos de idade, consumiam 2 vezes por dia 12 miligramas de luteína mais 0,6 miligramas de zeaxantina. E o que foi observado é que esse grupo apresentou um benefício quando comparado àqueles que não receberam ou que receberam o placebo. Outro tipo de doença, né, que pode ser prevenida em relação ao consumo dos carotenoides é a catarata, que é uma doença que está relacionada ao estresse oxidativo, ou seja, a produção, né, de radicais livres. A principal causa a principal causa de perda de visão em países desenvolvidos e lidera, né, a perda de visão em nível mundial. Em relação à luteína e a zeaxantina, são os únicos carotenoides presentes no cristalino humano. Eles têm a função, como eu falei ali anteriormente, de filtrar a luz azul e tem efeito antioxidante. A ingestão desses carotenoides já foi comprovada que reduz o risco dessa doença de 20% a 50%. E segundo a Organização Mundial da Saúde, uma ingestão diária de luteína e zeaxantina mínima, né, diária seria de 2 miligramas por quilo. Aqui um exemplo de uma visão normal, de uma visão de uma pessoa que tem catarata. Na verdade, ela enxerga, mas ela enxerga bastante embaçado, diferente de quem tem a doença macular. Outros papéis importantes, né, da zeaxantina e da luteína é que elas têm efeito em relação a doenças cardiovasculares. Nesse estudo de Xu e colaboradores, eles fizeram um estudo de pessoas com a idade entre 45 e 68 anos, utilizaram 40 pacientes com aterosclerose precoce sem eventos cardiovasculares clínicos, então eles tinham esses dois grupos de estudo. Observaram as concentrações séricas menores de luteína e zeaxantina nesses dois grupos de indivíduos e eles viram uma relação inversa entre os níveis séricos de tais carotenoides e o desenvolvimento da aterosclerose. Ou seja, quanto maior o número, né, quanto maior a quantidade ou a concentração nos níveis séricos, no soro do sangue dessas pessoas, menor o desenvolvimento da aterosclerose. Então, aqui mostrando um outro papel importante desses carotenoides. Em relação à preservação e estocagem dos alimentos que contêm os carotenoides, é importante, já que eles são alimentos sazonais. É necessário processá-los no pico da safra para minimizar as perdas, aplicar boas práticas no processamento e estocagem, como mantê-los íntegros, secá-los ao sol, empregar antioxidantes se for necessário, realizar o congelamento, já que o congelamento vai preservar esses carotenoides. E outra medida que pode ser tomada é embalar esses alimentos a vácuo, uma vez que eles não vão estar expostos à oxidação. Mecanismos de degradação que podem ocorrer nos carotenoides, nesse esquema a gente pode ver. Então, a gente tem que a maioria dos carotenoides, eles são sempre trans, então a isomeria deles, eles são sempre na geometria trans. O que acontece? Uma isomerização passando esses carotenoides trans para cis-carotenoides por meio de oxidação. Eles se transformam nos epoxicarotenoides ou apocarotenoides.
E esses carotenoides, eles têm uma baixa massa molecular e já não têm mais a atividade ou a eficiência em relação aos transcarotenoides. Então, por isso que é importante essa preservação e a correta manipulação no processamento. Os carotenoides, eles podem ser medidos, né, ou quantificados por meio de métodos analíticos. Ainda não existe um método analítico padrão, justamente devido à variedade das matrizes e da composição dos carotenoides. Como eu apresentei para vocês, existem mais de 700 carotenoides já identificados, mas o que a gente comentou aqui, nós comentamos de 4 apenas. Desses 4, a gente viu que tem 6 que são mais estudados ou que já têm funções comprovadas. Então, devido a essa diversidade, não existe uma metodologia. Geralmente, acontece uma extração com solventes orgânicos e depois se faz uma cromatografia. Usa-se a cromatografia de coluna aberta ou a cromatografia líquida de alta eficiência. Então, esses seriam os métodos analíticos mais. Na verdade, a cromatografia seria o método analítico padrão para o estudo dos carotenoides. Outras fontes interessantes dos carotenoides são as flores, microalgas, cianobactérias e leveduras que já foram isoladas de amostras de solo, flores e folhas no Brasil. Em outros países também, mas no Brasil essa diversidade é bem rica na parte de solo, flores e folhas. Então aqui eu coloquei essas duas fotos de exemplo dessas duas flores, dessas duas espécies de flores que são ricas em carotenoides e que têm sido utilizadas, né, para a produção de aditivos ou suplementos alimentares. Então, não só a partir das frutas, né, legumes e verduras, a gente tem outros exemplos aí de fontes dos carotenoides e que pode estar contribuindo para a nossa alimentação também como suplementos. E como considerações finais, né, eu coloquei aqui para vocês um esquema em relação à ação, né, antioxidante dos carotenoides. Então, aqui como de maneira geral, o que eu quis apresentar para vocês? Que diante, né, de uma situação de estresse ou alguma situação de doença, pode acontecer o acúmulo, né, de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas agem, né, na célula, trazendo danos para a parte de transcrição ou de síntese de RNA mensageiro e na oxidação de lipídios e proteínas. Isso daí a gente já viu, né, em outras aulas, mas essa oxidação ou esse dano no RNA mensageiro pode trazer a diminuição na função da mitocôndria. A mitocôndria está ligada a essa parte de estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo ele tem um reflexo bastante grande na parte de envelhecimento, né? Na parte de doenças relacionadas à idade. Principalmente aqui que eu estou colocando para vocês a parte de osteoporose, demência, aterosclerose e obesidade. Então, aqui nessa figura a gente pode ver que diante de uma situação, né, de doença ou de alguma situação de estresse, ou mesmo própria da idade, a gente tem a produção, né, ou seja, a transferência de elétrons, onde a gente tem a produção dessas espécies reativas do oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas trazem danos para uma célula ou mais células no organismo. E onde entraria a participação desses carotenoides? Os carotenoides, eles têm essa função antioxidante, ou seja, eles agem sobre essas espécies reativas de oxigênio, inativando ou dando, né, carga ou elétrons para essas espécies reativas, diminuindo esse estresse oxidativo. Então, protegendo a célula contra esses danos por via oxidação. Então, aqui a gente vê que a gente tem a produção dessas espécies reativas de oxigênio, a gente tem uma maior defesa, né, ou menor
quantidade de antioxidantes no organismo, com a idade. Isso daí altera a membrana, altera lipídios e proteínas, causa prejuízos para o citoesqueleto, isso acumula proteínas. Se a gente pensar no caso de uma alteração no DNA que leva a uma alteração no RNA mensageiro, que leva a uma síntese de uma proteína não adequada, ou mesmo de não síntese de uma proteína, isso leva a várias doenças. Então, se você não tem a ação correta da proteína, ou se você não tem a presença daquela proteína no seu organismo, pode te levar a uma doença, seja ela obesidade, aterosclerose, demência, osteoporose ou câncer. Se a gente pensar no câncer em relação a essa figura, o que a gente pensa? Ou seja, uma espécie reativa de oxigênio altera o RNA, o DNA altera a transcrição do seu RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser traduzido numa proteína inadequada ou mesmo que não tem ação. Então, vamos supor que seja uma proteína relacionada ao crescimento de um tumor, ou seja, uma proliferação celular demasiada ou sem controle, que vai virar num câncer. Então, essa proteína inadequada leva a essa multiplicação celular. Essa multiplicação celular te leva a um quadro de câncer. Então, isso daí, onde a gente pode evitar esse tipo de dano no DNA? Por meio da nossa alimentação, por meio dos carotenoides, que tem essa ação antioxidante, que nós vimos desde o início da nossa aula. Então, eu queria mostrar com esse esquema aqui para vocês essa atuação a nível celular, ou seja, a nível molecular dos carotenoides. Então, os carotenoides, eles são potentes, oxidantes potentes, podem ser utilizados para inúmeras doenças, como prevenção, tanto na prevenção como no tratamento. A gente viu um exemplo dessa atuação. Mas que ainda é necessárias mais pesquisas na parte de como são essas atividades imunológicas, endócrinas e metabólicas dos carotenoides, o papel da regulação celular do ciclo, ou seja, nessa parte de apoptose e diferenciação celular, a gente sabe que acontece, mas ainda não é muito bem explicada, e futuras áreas de pesquisa que incluem a biodisponibilidade, o metabolismo, os mecanismos de ação e segurança na parte do consumo de carotenoides. Um outro exemplo que eu pus aqui também para vocês, que é num estudo de Arayan e colaboradores, onde eles submeteram frangos ao estresse térmico, então os animais ficaram a uma temperatura alta, próxima a 40 graus Celsius. Um grupo de frango recebeu uma suplementação com tomate, ou seja, ele tinha leucopena no seu programa nutricional, sua ração, e eles observaram que aquele grupo que recebeu o leucopeno, ele foi capaz de eliminar radicais livres. Essa eliminação dos radicais livres inibiu as vias de sinalização pró-inflamatórias, ou seja, os animais não tinham quadros inflamatórios, e por meio da ativação de enzimas antioxidantes, ele direcionou essa via metabólica para ação antioxidante. Então, ou seja, aqui nessa figura, se vocês forem ver, os animais sofreram, né, um estresse térmico. Esse estresse térmico gerou, né, um estresse oxidativo com produção das espécies reativas de oxigênio. Num caminho normal, né, essas espécies reativas de oxigênio ativam toda a parte de expressão gênica dos fatores tumorais, então levaria a uma situação de inflamação. Em contrapartida, o leucopeno ele age nessas espécies reativas de oxigênio e passam a via metabólica, né, passa a correr para esse lado, onde se tem a ação de genes e proteínas e enzimas ligadas à parte anti-inflamatória. Então, aqui nesse outro exemplo, nesse trabalho, mais uma vez eles mostraram o papel do leucopeno como um antioxidante.
Com isso eu termino mais essa aula sobre carotenoides, mas carotenoides é um assunto bastante extenso, existem centenas de carotenoides já descritos, mas o que eu queria deixar de recado para vocês realmente é que existe mais, o que eu queria mostrar para vocês que existe mais esse tipo de componente funcional presente nos alimentos, e ele é funcional por quê? Porque ele tem uma atividade comprovada em relação à parte de saúde, tanto animal como de humanos, que pode prevenir doenças ou mesmo tratar doenças, e isso tudo via alimentação. Então, o alimento se mostrando mais uma vez como um produto, né, importante, e que precisa ser levado a sério, ser muito bem processado, ser muito bem cuidado, e que a gente viu que tem fatores que influenciam essa parte de carotenoides desde a plantação, ou seja, desde a escolha da espécie que você vai produzir até o final, o processamento, entrega, embalagem e para o cliente final. Então, isso que eu queria deixar como recado para vocês em mais uma das nossas aulas em alimentos funcionais. Obrigada, e caso vocês tenham dúvidas, podem me enviar no meu e-mail. E eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e agradeço também a professora Jocelyne Salgado, professora titular da Exalc, pelos slides oferecidos.